Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja, a parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, né? Todo mundo tem essa oportunidade. Faltou a missionária, mas a missionária está pregando aí todo dia, até cansado de fazer esse pregado, né? Mas a oportunidade dela vai ter de ouvir a palavra, né? E todos nós que aqui estamos. Então, nós estamos nessa noite mais uma vez com a presença do nosso irmão Diácono Leandro, né? Que veio lá do sul, né? Já do Rio Grande do Sul, né? E aí está aí conosco, vai embora amanhã, né? Então, vamos ficar com saudade dele, né? Mas vai ficar em comunicação, sabe? Tudo. E a vitória vai ser grande. Então, vamos fazer uma oração, pedir a Deus que Deus aí muito mais do que ele tem usado. Vamos pedir a Deus que, meu Deus e meu Pai, nesta noite, aqui está aqui o teu servo, Pai, o Senhor trouxe nós, para que o Senhor usado nessa noite, né? O Senhor por da sua graça, Pai. Nós pedimos, Senhor, faça a tua vontade através do teu servo, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que agradecer o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Que Deus abençoe e todos sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Nós te seremos o servo de Deus para salvo e palma para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém, queridos irmãos. Estou alegre e feliz mais uma vez de poder estar com os irmãos aqui em São Paulo. E sempre falando da palavra de Deus aonde quer que vamos, e posso testemunhar a você que Deus, Ele é fiel. Fico muito feliz em poder voltar aqui nesta noite e trazer uma palavra da parte de Deus para vossas vidas. E volto, como o pastor falou, amanhã para o meu lar, para a minha casa, depois de 2 semanas em São Paulo. Amém. Se Jesus assim permitir, amém, irmãos? Gostaria de agradecer a Deus por esta mais uma das ricas oportunidades. O pastor Luiz, a qual nos deu a honra de estarmos aqui nesta noite pregando, e a todos os irmãos que me receberam com tanto carinho. Aos irmãos de Moçambique também eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho, e quero também externar a minha alegria por poder participar, levar aos irmãos até onde eles estão aí a palavra de Deus. E se assim Deus quiser, breve nós estaremos, se Deus assim permitir, visitando os irmãos aí em Moçambique, ao pastor de Moçambique, Antônio Tomé, e o secretário de Moçambique, Sadraque. Eu creio que o Senhor breve vai preparar uma visita minha e do irmão Luiz lá em Moçambique. E será bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Marcos. Marcos, capítulo 5. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Amém, meus irmãos? Marcos, capítulo 5, aonde o título é O Endemoniado Gadareno. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está procurando, diga aleluia. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Então vamos à palavra que nos diz assim: E chegando a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Glória a Deus. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo.
Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Amém, meus irmãos? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que em mais um dia de trabalho de Jesus, aleluia, nas províncias, nas terras da Galileia, depois de um dia exaustivo, Jesus, cansado, adentra dentro do barco e dá ordem aos seus discípulos para eles irem para o outro lado da província. Então, quando eles estão, aleluia, indo rumo ao outro lado da província, a Bíblia vai nos relatar que houve um grande temporal, a ponto deste temporal, aleluia, atacar aquela embarcação de uma maneira tal que a Bíblia vai nos relatar que os discípulos, os homens que estavam naquela embarcação, eles ficam a ponto de se apavorar, a ponto de terror. E a Bíblia nos relata que Jesus, ele está dormindo em meu almofada. Glória a Deus, Senhor. Então aqueles homens mandam chamar Jesus, porque, aleluia, a fúria do mar era tão grande que aquele barco estava a ponto de naufragar. Então aqueles homens mandam acordar Jesus, e quando Jesus acorda, aleluia, Jesus, ele dá ordem aos ventos e dá ordem ao mar, para que o vento, aleluia, se aquietasse e o mar se acalmasse. E quando Jesus assim o faz, a Bíblia nos diz que há uma grande calmaria, a ponto daqueles homens temerem, aleluia, e se perguntar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas a missão de Jesus, queridos irmãos, não tinha terminado por ali. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele chega na cidade, a cidade de Gadara, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem naquele lugar, a ponto de atormentar os moradores de Gadara. Aquele homem, aleluia, possesso de espíritos imundos, e a Bíblia nos relata que ele era possesso de legiões de demônios. Aquele homem, ele se cortava no sepulcro, ele se alimentava, aleluia, de cadáveres. Aquele homem, ele trazia desespero à cidade, porque a Bíblia nos relata que de dia ele gritava e à noite também uivava como animal. Aleluia, meu Então, quando Jesus ele coloca os seus pés na cidade de Gadara, aquele demônio é obrigado, aleluia, pela autoridade de Cristo Jesus, se prostrar à sua presença. E ele faz uma pergunta dizendo: o que vieste fazer aqui, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus já começou a dar ordem dizendo: sai dele. Então aqueles demônios clamando, dizendo: olha, não nos faça sair deste lugar, mas nos permita adentrar em meio àqueles porcos. E Jesus assim o permitiu. A Bíblia, queridos irmãos, vai nos dizer que havia uma manada de porcos pastando naquela província. Porcos a qual eram de homens, aleluia, poderosos financeiramente. E aqueles porcos quase, aleluia, 2.000 demônios se apossam daqueles porcos, e entrando naqueles animais, eles se saltam, eles se atiram o precipício abaixo, e aqueles porcos vêm a morrer. Glória, glória a Deus. Os apacentadores daqueles porcos se apavoram. Os apacentadores daqueles porcos vão aos seus senhores dizer o que tinha acontecido.
a qual Jesus estava ali tendo um encontro com aquele homem de Gadara possesso de demônios, a ponto da cidade se alvoroçar e ir em encontro para saber o que estava acontecendo naquele lugar. Mas quando eles chegam, queridos irmãos, eles têm uma surpresa. Eles veem aquele homem a qual outrora era acorrentado, aquele homem a qual outrora era algemado, aquele homem a qual ninguém podia controlar, porque a legião que estava na sua vida o atormentava. Mas quando eles chegam perante Jesus e aquele homem de Gadara, aleluia, aquele jovem está sentado em perfeito juízo, libertado por Cristo Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. O que mais me entristece, queridos irmãos, nessa passagem, glória a Deus, Jesus, é que aqueles donos, aleluia, daqueles porcos, aqueles fazendeiros, eles não ficam alegres, aleluia, pela paz que Cristo traz naquele lugar, mas eles ficam tristes porque eles perderam uma grande manada. Então, aleluia, aqueles homens vêm, aleluia, até Jesus e eles dão uma ordem pedindo para que Jesus se retirasse da cidade de Gadara. O que nós entendemos, queridos irmãos, nos dias de hoje, e se repete por muitos lugares deste mundo afora, são pessoas muitas vezes que são, aleluia, escravizadas pelo domínio das trevas, aleluia. E muitas vezes, queridos irmãos, aleluia, quando há uma igreja, quando há, aleluia, uma porta espiritual aberta da parte de Deus, aleluia, muitos ficam furiosos, muitos ficam bravos, aleluia, quando uma igreja muitas vezes está pregando, quando uma igreja está falando sobre libertação. Mas eu quero que você entenda aqui, que aonde Jesus entra, a luz de Deus brilha. É verdade, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que me chama a atenção nesta palavra, que aquele jovem depois de lúcido, aquele jovem depois de curado, de libertado por Cristo Jesus, ele faz um pedido a Jesus dizendo: me permita, Senhor, me permita eu ir com o Senhor, porque certamente, queridos irmãos, estava Satanás ainda lutando no coração, aleluia, daquele gadareno, dizendo: ei, aqui as pessoas não te suportavam, porque você só incomodava, você comia, aleluia, da carniça do cemitério, você se cortava, você não deixava ninguém descansar, aleluia. Mas Jesus, aleluia, como bom pastor, ele disse: ei, eu preciso te dar uma missão neste lugar. Aleluia. Você não pode ir comigo, Glória a Deus. mas a partir de hoje você vai pregar nessa província. A partir de hoje você vai dar testemunho do que eu fiz na tua vida. Glória, glória. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele trouxe naquele lugar um evangelista. Jesus trouxe naquele lugar um testemunho vivo, que aonde a luz de Deus brilha, as trevas têm que ser dissipadas. É verdade, meu Deus. Eu não sei, queridos irmãos, quanto a você, mas quando Jesus, aleluia, ele trouxe libertação para a minha vida. Glória, glória. Esta libertação Jesus não trouxe simplesmente para me arrancar do mal, da força das trevas, mas esta libertação também ela veio com uma ordem suprema dizendo: a partir de hoje, Leandro, eu te tiro da escuridão das trevas, mas a partir de hoje você prega a minha palavra para que as trevas venham a ser dissipadas. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória. Só o Senhor é Deus. Jesus nesta noite, aleluia, ele me trouxe para dizer que em São Paulo, aleluia, você tem que andar por muitas vielas. Para dizer que em São Paulo, aleluia, você, aleluia, é um discípulo de Cristo. Para dizer que quando você anda em São Paulo, aleluia, as trevas têm que bater em retirada, porque Jesus te chamou para ser a diferença nesta última hora do Evangelho. Maravilhoso. Aleluia. Eu costumo dizer, queridos irmãos, que o Jesus a qual nós conhecemos é um Jesus totalmente diferente a qual está sendo pregado nos dias atuais. Aleluia.
Há muitas igrejas que estão, aleluia, nos ensinando que nós devemos colocar o Senhor na parede, e o Senhor, aleluia, é obrigado a fazer aquilo que queremos. Aleluia, aleluia. Mas quando examinamos as Escrituras, aleluia, sabemos, aleluia, que o caminho do Evangelho, o caminho que leva à salvação, muitas vezes nos traz, aleluia, dor, sofrimento, aleluia, assim como o nosso mestre sofreu. Glória, glória. O Evangelho verdadeiro, queridos irmãos, ele vai contramão da vontade deste mundo. O Evangelho, aleluia, de Cristo Jesus é um Evangelho que todos os dias, aleluia, devemos renunciar, aleluia, a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir, aleluia, os feitos de Jesus sobre esta terra. Glória, glória a Deus. Porque quando nós começarmos a imitar Jesus, Aleluia, aleluia. quando nós começarmos, aleluia, a entender, aleluia, o propósito de Jesus, aonde nós colocarmos, pastor Luiz, nosso pé, vidas são libertas. Aonde nós andarmos pregando o Evangelho, aleluia, assim como Deus fez na vida de Moisés, Ele fará na minha e na tua vida. A Bíblia vai nos relatar, queridos irmãos, que quando Moisés, ele se concentrava, aleluia, no Monte Sinai, a conversar com o Senhor, e muitas vezes quando ele descia do Monte Sinai, a glória de Deus resplandecia no seu rosto. Glória, glória a Deus. Nesta noite eu venho a perguntar a vós, queridos irmãos, você tem visto a glória de Deus brilhar no teu rosto? Você tem pregado o Evangelho da salvação, aleluia, para aqueles que ainda estão em trevas? Você tem negado o seu eu, aleluia, para fazer a vontade de Cristo Jesus? Glória a Deus. Glória. Deixa eu te dizer algo sobre essa palavra aqui nesta noite. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele escolheu os 12 discípulos. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que esses 12 discípulos andaram com Jesus. E um dos tais desses 12 discípulos foi um homem chamado Pedro. Glória, glória. Um homem que, mesmo vendo tudo isso que eu vos narrei nesta noite, vendo Jesus acalmar a tempestade, vendo Jesus trazer, aleluia, uma bonança, aleluia, às ondas do mar, vendo Jesus expulsar demônios e aquele homem ser liberto, vendo Jesus trazer mortos à vida, vendo Jesus transformar, aleluia, água em vinho, vendo Jesus multiplicar o peixe e o pão, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus está sendo entregue para ser crucificado, ele tira da sua espada e ele corta a orelha do homem chamado Malcom. Glória a Deus. Glória. Mesmo andando com Jesus, Pedro pecava. Mesmo andando com Jesus, os discípulos erravam. Mas eu quero dizer algo aqui nesta noite. Glória a Deus. Satanás, ele perturbou, aleluia, a vida e a mente de Pedro quando Jesus morreu. A ponto de quando eles estavam reunidos, aleluia, Jesus disse ali entre seus discípulos: nesta noite um de vós, aleluia, me entregará. E eles começaram a perguntar uns aos outros, dizendo: quem será, Senhor? Sou eu, porventura? E houve um alvoroço em meio àquela ceia. Mas esse homem que eu estou falando aos irmãos, chamado Pedro, ele se levanta e disse: olha, Senhor, pode todos aqui te negar, mas eu vou te dizer algo aqui nesta noite. Eu não te negarei. Então a Bíblia vai nos dizer que esse homem, Pedro, ele é surpreendido por Jesus dizendo: Pedro, antes que o galo cante nesta noite, você me negará 3 vezes. Verdade, meu Deus. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que acontece como Jesus fala, porque ele era filho de Deus e profeta na terra. E a Bíblia vai nos dizer que em meio à crucificação de Cristo, em meio ao sofrimento de Cristo,
os discípulos se dispersam. Mas esse homem, queridos irmãos, que eu amo pregar sobre a vida dele, ele está de longe acompanhando o mestre. Aleluia, aleluia. E a Bíblia vai nos narrar que estava frio. E ele estava no meio daquela multidão que estava acompanhando a Jesus. Mas daqui a pouco começa a se cumprir aquilo que Jesus fala na minha, na tua vida e na vida de Pedro. Chega alguém para Pedro e diz: ei, tu não estava com ele, você não é um dele. Pedro diz: não, eu não. Passa mais um pouquinho de tempo, irmão. Chega outra pessoa e diz: não, mas tu é um deles sim, tu tiveste como ele. Você fala como ele. Então Pedro diz: não, eu não. Aleluia. Mas daqui mais um pouquinho, queridos irmãos, alguém vem e experimenta de novo, dizendo: não, mas você se veste como ele, você fala como ele, você, quem sabe, tem o mesmo cheiro, a essência dele. Glória a Deus. Então ele se enfurece e diz: eu disse que eu não conheço esse tal. Então o galo canta. O Senhor Jesus, então, aleluia, como profeta, faz cumprir a sua palavra. Pedro se retira, chora. E a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que Pedro, ele começa a entrar numa luta espiritual, assim como eu e você entremos. Aleluia. Porque é assim que Satanás faz. Dizendo: ei, Jesus não te ama. Jesus não quer nada com você. Você tem pecado todos os dias. Misericórdia, Jesus. Você não merece a misericórdia de Deus, porque é assim que o inimigo faz. É verdade, Senhor. Verdade. Então Jesus, queridos irmãos, cumpre-se o que falou lá em Isaías capítulo 53. Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Que ele sofre por amor a mim e a você. Então Pedro, queridos irmãos, não diferente de mim e você, a Bíblia vai nos dizer que ele já está fraco, ele está se desviando. A ponto de, quem sabe, a Bíblia não relata essas palavras, mas ele diz aos seus irmãos em Cristo e amigos, dizendo: ei, vamos voltar. Vamos voltar para a pesca, vamos voltar para a nossa vida passada, porque Jesus, ele morreu, eu neguei Jesus, certamente eu já perdi a salvação da minha alma. Mas então a Bíblia nos fala que Jesus, ele vai ao encontro dos seus, assim como ele está aqui nesta noite, ao meu e seu encontro. Aleluia, aleluia. E Jesus, ele está na beira da praia, irmão Luiz. E quando eles estão já chegando, regressando da vossa pescaria, Jesus pergunta: ei, tem algo aí para comer? E eles dão uma triste notícia dizendo: não, Senhor, nós não temos nada aqui. Mas então quando eles começam a chegar mais próximo à praia, queridos irmãos, eles veem Jesus. A alegria daqueles homens é tão grande que eles pulam na água, eles vêm abraçar Jesus. Aleluia, aleluia. Porque para Jesus, irmãos, é assim. Independente se você pecou ou não pecou, Jesus, ele te ama. E se você tentar fugir de Jesus, ele vai ao teu encontro. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, quando Jesus está reunido com seus discípulos, Jesus já tinha preparado, aleluia, uma jantinha para os seus discípulos. Uma refeição para os seus discípulos. E Jesus, ele começa a falar com tanto carinho aos discípulos, como diz o gaúcho, colocando a prosa em dia. Conversa com um, conversa com outro. Então ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E eu acredito, queridos irmãos, que nessa hora Satanás está do outro lado do ouvido de Pedro, dizendo: agora ele vai te pegar. E Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Meu coração está alegre de ter te visto novamente, quem sabe? A Bíblia não fala isso, mas eu estou aqui, queridos irmãos, narrando essa história. E ele conversa com seus discípulos, porque Jesus é assim, irmãos. Jesus, ele não faz escolha. Jesus, ele não tem preferido. Ele conversava com todos. Aleluia, verdade. E conversa vai, conversa vem, ele volta. Mais uma vez ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, aleluia, olha e diz: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo.
Aleluia. E aquela conversa, queridos irmãos, está tão prazerosa do lado do mestre. E mais um pouquinho de tempo, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eu acredito que o coração do Pedro está destruído e Satanás está dizendo: ele não quer nada com você, porque você o traiu, você o negou. E Jesus, aleluia, faz essa pergunta dizendo: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Pedro disse: Senhor, tu sabes. Pedro, quem sabe, irmãos, cansou, aleluia, de falar que amava Jesus com a boca. Mas Jesus, como é filho de Deus, Jesus estava olhando o coração e Pedro disse: tu sabes. Tu sabes. E Jesus, ele fala a Pedro como ele está falando com você aqui nesta noite. Apacenta a minha igreja. Traz luz para aqueles que estão em treva. Jesus, ele está falando justamente com você aqui nesta noite. Você que vê este culto, apacenta a minha igreja. Traz luz para São Paulo, para aqueles que estão em trevas. Te importa daquele que está caído, aquele que está na sarjeta, aquele que é mendigo. Te importa daquele que está, quem sabe, não consegue nem falar de tanta cachaça, de tanta droga. Te importa. Te importa com aquele que está travado na droga, na pedra, na cocaína. Te importa com ele. Se ele não está tendo força de vir na igreja, vá até ele. Como eu estou fazendo com você, Pedro. Glória a Deus, Senhor. E os irmãos sabem o que mais me chama a atenção, pastor? Glória a Deus. É que depois Jesus faz uma reunião com todos. Jesus começa a dar uma instrução dizendo: ei, eu vou ter que subir para o meu Pai, eu vou ter que subir para o meu reino. Mas vocês não se preocupem, vocês não vão ficar só. E já estou pregando lá em Atos 2, irmãos. E Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar nem órfão, eu vou deixar o Espírito Consolador com vocês. A única coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que ficar em Jerusalém, no lugar ao qual vocês concordarem em ficar. Aleluia. E fique clamando, porque o Consolador ele virá. E a palavra, queridos irmãos, nos diz que quase 500 estavam insistentes, crendo na palavra, crendo na promessa de Deus. Mas então, queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que, passado um pouco de tempo, aqueles quase 500 começam a se preocupar com os afazeres da vida, dizendo: eu tenho que voltar para minha casa. Se fosse nos dias de hoje, as irmãs têm compromisso. Eu tenho que fazer a comida com meu esposo, eu tenho que lavar, aleluia, as roupas, eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que ir ao meu trabalho, senão eu vou ser dispensado. Aleluia, meu Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que quase 120 disseram: eu quero este Espírito Consolador. Aleluia. Pedro e os demais discípulos, irmãos, já não se importavam mais com a pesca, sendo que eles tinham família para sustentar. Mas a Bíblia vai nos dizer que aqueles 120, aleluia, e Pedro estava ali, porque Pedro ele já tinha decepcionado o Senhor Jesus, mas o coração dele estava cheio da presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles 120 são insistentes, orando e buscando, aleluia, ao Senhor. E eu gosto muito dessa palavra que diz: de repente. Porque para Deus, queridos irmãos, é de repente. Não precisa de muito tempo, não. Deus, ele, de repente, ele inventa de trazer a bênção dele sobre a tua vida e ninguém pode impedir. E o Espírito Santo, pastor, ele desce como um vento impetuoso e veemente naquele lugar. Ele começa a tomar aquelas vidas, a ponto de sacudir aquele lugar, a ponto de sacudir, quem sabe, se fosse hoje este bairro. E as pessoas começam a chegar, aleluia, para saber o que estava acontecendo naquela hora do dia. E alguns dizem: olha, mas nesta hora vocês não têm vergonha de estar tudo embriagado deste jeito? Então Pedro, aleluia, com a autoridade de Deus, começa a dizer: ei, queridos irmãos, não é nada disso que vocês estão pensando. Aleluia. E ele começa a explicar sobre aquele povo, o poder de Deus. E aquele mesmo homem a qual Satanás, queridos irmãos, humilhou,
dizendo para ele que a esperança tinha acabado, assim como fala a você e a mim, dizendo: ei, tu é falha, você não merece os céus. Jesus nesta noite ele vem a dizer que ele conta contigo. Jesus nesta noite ele vem a dizer: eu poderia, aleluia, junto com meu Pai, ter botado aquele terço dos anjos caído abaixo e feito um terço de adoradores, mas Deus preferiu, aleluia, dar salvação ao homem, para que nós estivéssemos no lugar que um dia os anjos caídos estiveram supervalorizados. Glória a Deus. E o que me alegra, queridos irmãos, que quando Pedro entendeu esta palavra, esta missão, aleluia, a Bíblia nos diz que um homem, pescador, quem sabe ignorante, e eu gosto muito de falar que quem sabe fosse falar com Pedro, que não era nem um Paulo da vida, que estudou aos pés de Gamaliel, quem sabe Pedro, aleluia, ele falava glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas quando ele entendeu o trabalhar de Deus na sua vida, ele faz uma pregação e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você entende o que é isso? Quando você começa a viver o sobrenatural de Deus, a tua vida não é a mesma. As pessoas já não conseguem mais ver, aleluia, o irmão Leandro, o irmão Luiz, os irmãos, as missionárias aqui não, como um homem ou uma mulher normal, mas como uma serva de Deus, como um servo de Deus, que aonde entra, aleluia, o Senhor faz milagre. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Quantos gadarenos o Senhor tem colocado nas tuas mãos para que você, em oração, aleluia, os liberte? Glória a Deus, Senhor. Jesus, ele está voltando, queridos irmãos. Aleluia. E o que você tem preparado, aleluia, para apresentar ao teu mestre? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer, queridos irmãos, que ser cristão é diferente de ser crente. Porque crente, Satanás e os seus demônios são porque eles sabem, eles creem que Deus, ele existe e é real. Amém. Mas a palavra cristã, aleluia, é todos os dias queremos, aleluia, a imitar os passos do nosso mestre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para que aonde andemos, aleluia, o nosso testemunho venha falar, sem você precisar abrir a boca dizendo: eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Porque quando nós, queridos irmãos, começamos a trilhar, aleluia, o caminho da luz, quando nós nos cruzamos uns pelos outros, aleluia, o próprio Espírito nos apresenta dizendo: ei, este é teu irmão em Cristo. Glória, glória a Jesus. Esta é a tua irmã em Cristo. Aleluia. Porque o Evangelho de Jesus é transformador, queridos irmãos. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesta noite. Aleluia. Como eu disse aos irmãos, eu glorifico ao Senhor, aleluia, por esta oportunidade. Porque eu não precisei, aleluia, gastar nada para estar em São Paulo e trazendo a palavra de Jesus. Porque o Senhor, quando Ele me levantou nesta terra como pregador do seu Evangelho, Ele se responsabiliza pelo meu e os teus passos. É verdade. Você, aleluia, que quer uma oração especial, vem até aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu estava falando ao pastor ali que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos. Menino, hoje eu estou para 51 anos de idade. Mas aonde eu vou, Jesus, Ele abre portas para que eu possa pregar Glória, glória. o Evangelho da salvação. Feche os teus olhos em nome de Jesus, eu quero orar por você. Vocês, irmãos, aí em Moçambique, feche os teus olhos também, junto com a igreja, queridos irmãos. E eu quero fazer uma oração por Moçambique. Eu quero fazer uma oração, aleluia, para os irmãos que estão nos acompanhando, aleluia, através, aleluia, da internet. E eu sei, aleluia, que o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, querido e maravilhoso Pai,
Graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade de pregação. Quero te apresentar estes queridos irmãos aqui em São Paulo, ao pastor Luiz, à igreja, aos missionários que aqui estão nesta noite, aos irmãos de Moçambique, Senhor, que tem, aleluia, enfrentado verdadeira guerra espiritual, aleluia, contra as trevas. Paizinho querido, Senhor, agora vai abençoando agora, vai enviando os teus anjos, Paizinho querido, nos quatro cantos desta terra, e aonde estiver homens e mulheres de Deus, a qual tem dobrado o seu joelho, a qual tem clamado e crido no poder do teu nome, Senhor, aleluia, abençoa ricamente, aleluia, Senhor, há crescimento espiritual, que neste ano de 2025 ainda, nós possamos, ó Pai querido, ganhar almas para o teu reino, assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida, da vida do irmão Luiz, da vida dos irmãos que aqui estão e nos libertou, e nos trouxe, Senhor, das trevas para a luz. Senhor Jesus, traga também esta pessoa que tem vivido no alcoolismo, essa pessoa que tem vivido no vício das drogas, da prostituição, Senhor, da vida de crime, meu Deus. A tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor veio buscar e salvar os que se haviam perdido, e nesta noite, Senhor, não venha ser diferente. Toma este bairro, Senhor, nas tuas mãos, toma esta vida, meu Deus, que está em depressão nas tuas mãos, este homem, esta mulher, meu Deus, que estão a ponto, Senhor, do divórcio, aonde o pai não conversa com o filho, aonde a esposa não conversa com o marido, aonde esta família, meu Deus, aleluia, na hora sagrada da refeição, ó Pai, eles se afastam, um come no quarto, outro come na sala, outro na cozinha. Senhor, aleluia, envia os teus anjos agora e vai quebrando, Senhor, assim como o Senhor quebrou as correntes satânicas lá em Gadar. Quebra, Jesus querido, os laços espirituais que tem travado a vida desta pessoa. Abençoa, Senhor, a cada um financeiramente neste lugar. Abra as portas do emprego, meu Deus. Olha, Senhor, aleluia, para esta vida, a qual tem se dedicado nesse emprego. Toca no coração deste patrão, deste empresário, meu Deus, para que ele possa ver o valor, meu Pai, agora está dentro desta empresa, na vida deste homem, na vida desta mulher. Senhor, envia os teus anjos também dentro dos hospitais, aquilo que a medicina não tem conseguido curar, Pai. Envia os teus anjos agora e toca no coração deste homem, no coração desta mulher, no câncer que está alojado nesta vida. Ah, Jesus querido, vai tocando agora, Deus, das pontas dos pés até o alto da cabeça, e cura, meu Jesus amado, dando a tua cura sobre essas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. E traga também nesta noite, Paizinho querido, de volta este irmão, esta irmã que outrora louvava, que outrora pregava, que outrora, Senhor, ministrava, aleluia, nos corações, nos lares, levando um folheto da tua palavra em becos embalados. Jesus querido, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, faça na vida desse que está parado, neste que está desanimado, que o inimigo tem falado na sua mente, dizendo que o Senhor, aleluia, o abandonou, que ele não vale mais nada. Mas, Senhor, somente o Senhor, aleluia, conhece o valor de cada irmão aqui nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer as mãos, Diácono Leandro, né? Começa com a palavra maravilhosa, uma palavra de libertação. E nós sabemos, irmão, que a palavra, a libertação está dentro de nós. A libertação é nós dar lugar para o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Quando nós damos lugar para o Senhor Jesus Cristo, já aconteceu em nós a libertação. Aleluia. Tem gente que pede, eu queria deixar de fumar, né? Quando vai lá no bar para o cigarro, como é que vai ter pessoal? Ele diz, eu queria parar de usar droga. Ele vai aonde tem uma ponta de droga, vai atrás. Ele quer parar com as coisas, mas ele não larga as coisas. Como é que vai parar? Jesus dá uma direção. Jesus vai poder descer aqui, pegar em nossas mãos e dizer para nós quem quer dar. Mas tem que entender que a palavra de Deus já está falando conosco. A palavra de Deus é como o GPS. Nós colocamos o GPS no carro e nós vamos seguir o GPS. Não adianta colocar o GPS no carro e você fazer a sua viagem por sua conta. O GPS não vai levar nada nenhum. Mas o jeito é a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus e nós colocar em prática o que estamos ouvindo, então não vai mudar nada na nossa vida. A libertação já está dentro de você. A partir da hora que a palavra fala com você,
você já recebeu a libertação. Jesus já libertou você nessa noite. Se você tomar posse em nome de Jesus Cristo, dizer, eu estou liberto porque Jesus já falou comigo nessa noite. Então Jesus falou com você. Tome posse dessa palavra e guarda no seu coração, que a vitória é grande em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe o nosso irmão, já tanto, e leve a paz para o pastor e seus colegas que nos acompanham, todos os membros da sua igreja, o pastor e todo, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando a Deus para meio de nossas casas. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, quero no céu e na terra, nessa noite nós agradecemos, Pai, pela vida do teu servo, que esteve aqui 2 dias nos ajudando nesta obra, Senhor. Recompensa a ele, dê vitória para ele, abençoe ele mais e mais nessa terra, Pai, todo-poderoso Deus. Nós pedimos, ó Pai, que leve este povo na direção do teu Santo Espírito, ó Pai, usando a palavra de Deus, possa estar tomando posse da vitória também nesta noite, os nossos irmãos em Moçambique ali, pastor Toitomé, toda a igreja nossa ali, que o Senhor possa fazer milagre naquele lugar, abrindo as portas da vitória para ele, abrindo a prosperidade, possa chegar para eles ali, Senhor. Faça milagre ali, Pai. É o que nós te pedimos aqui agora, que agradecemos, no nome do Pai e do Filho de Deus, essas crianças, esses jovens, todo esse povo que é cristão, Pai. Visita o coração dele, faz milagre, liberta, Senhor, de todo o mal, Senhor, dá vitória, Senhor. Os espíritos imundos que falam, que quer tomar as pessoas para fazer o mal, que sai em nome de Jesus Cristo, sai todo espírito imundo em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos agora que agradecer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, e todo diga a minha paz do Senhor, seja amada igreja, no nome de Jesus. Pedacinho, meu irmão. Pedacinho, meu irmão.